Olá galera, para os aficionados por futebol como eu me encontro agora num dos estádios mais famosos do mundo, o estádio Santiago Bernabéu, a casa do nosso maravilhoso vencedor e vitorioso Real Madrid, a qual eu sou adepto desde criancinha e com certeza muita gente aí do outro lado da linha também é adepto desse clube maravilhoso que encanta corações e mentes. Então agora nós vamos conhecer um pouco mais da história desse clube de progresso e muitos títulos, tá? Eu vou contar para vocês a história de tudo que acontece aqui nesse estádio, todas as coisas boas que cercam esse clube maravilhoso do Real Madrid, ao qual grandes estrelas do nosso futebol brasileiro também participaram desse clube, como o nosso saudoso e grande campeão, saudoso porque não joga mais futebol, mas está vivo e com muita saúde, né? E muita balada também. O nosso grande campeão, Ronaldinho Gaúcho, já foi também um dos participantes desse clube vitorioso. Isso mostra um pouco mais da sabedoria e do senso de investimento que os proprietários desse grande clube têm ao contratar grandes estrelas do futebol mundial. O estádio Santiago Bernabéu é um dos estádios de futebol mais icônicos do mundo e a casa do Real Madrid, um dos clubes mais bem-sucedidos da história do futebol. Localizado em Madrid, Espanha, ele tem uma história rica e passou por várias reformas ao longo dos anos, para se manter como um dos principais palcos do futebol mundial. Foi inaugurado em 14 de dezembro de 1947, originalmente com o nome Estádio Chamartín. Em 1955, foi renomeado para Santiago Bernabéu, em homenagem ao presidente do clube na época, responsável por sua construção e pelo crescimento do Real Madrid. Desde então, passou por diversas reformas para modernização e ampliação. Antes das últimas reformas, sua capacidade era de cerca de 81.044 espectadores. Com a recente modernização em 2023, o estádio passou a ter uma capacidade ajustada, mas também seu status como um dos maiores da Europa. Ele fica localizado na Avenida Concha Espina, número 1, no centro de Madrid. Situado no bairro de Chamartín, é de fácil acesso por metrô, ônibus e carro. As principais reformas e modernizações aconteceram. 1. Reforma nos anos 80 e 90. O estádio passou por melhorias estruturais e de segurança para atender às novas normas da UEFA. 2. Reforma dos anos 2000. Melhorias na infraestrutura e expansão da capacidade. 3. A grande reforma de 2019 e 2023. O Santiago Bernabéu passou por uma das maiores transformações da sua história. O destaque da reforma foi a cobertura retrátil, que permite que o estádio seja fechado completamente. Um novo gramado retrátil pode ser armazenado abaixo do estádio para outros eventos. A tela de 360 graus interna, um telão inovador que envolve todo o estádio. Nova fachada metálica e moderna e iluminada. Espaços comerciais e áreas de lazer, tornando o estádio um centro multinacional e multifuncional. Grandes eventos e finais. Além dos jogos do Real Madrid, o estádio já recebeu as finais da Liga dos Campeões da UEFA de 1957, 1969, 1980 e 2010. A Copa do Mundo de 1982. Sediou a grande final entre Itália e Alemanha Ocidental, aonde foi 3-1 para a Itália. Final da Copa das Libertadores de 2018. Entre River Plate e Boca Juniors, a única final disputada fora da América do Sul. As curiosidades do estádio são: o estádio faz parte do Tour do Real Madrid, uma das atrações turísticas mais visitadas de Madrid. Com as novas reformas, pretende ser um dos estádios mais avançados tecnologicamente do mundo. O nome Santiago Bernabéu vem do ex-presidente do Real Madrid, que foi fundamental para transformar o clube em uma potência mundial. O Santiago Bernabéu não é apenas um templo do futebol, mas também um símbolo da grandiosidade do Real Madrid e de sua história gloriosa no esporte.
Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer o Museu de Arte Nacional, Centro de Arte Reina Sofia, um dos pontos turísticos mais conhecidos da capital madrilenha e referência mundial na área de história contemporânea e história mundial antiga. O Museu Nacional e Centro de Arte Reina Sofia é um dos mais importantes museus de arte moderna contemporânea do mundo. Situado em Madrid, Espanha, ele abriga uma coleção excepcional, incluindo obras de mestres como Pablo Picasso, Salvador Dalí e Juan Miró. A seguir, um detalhamento completo sobre a história, acervo, arquitetura, funcionamento e curiosidades do Reina Sofia. A história do museu, as origens do edifício. O edifício que abriga o Reina Sofia tem uma história longa. Ele começou como o Hospital Geral de Madrid, construído no século XVIII pelo arquiteto Francisco Sabatini, a pedido do rei Carlos III. O hospital funcionou até 1965, quando foi fechado. O prédio ficou abandonado por anos, até que na década de 1980 foi decidido que ele seria transformado em um museu de arte moderna e contemporânea. A fundação do museu. O Reina Sofia foi oficialmente fundado em 10 de setembro de 1992, recebendo o nome em homenagem à Rainha Sofia, esposa do rei Juan Carlos I. Seu objetivo era complementar o Museu do Prado, que foca em arte clássica. Antes da fundação oficial, o edifício já havia sido usado para exposições temporárias desde 1986. Em 1988, foi declarado Museu Nacional. Desde então, o Reina Sofia se tornou um dos museus mais visitados da Espanha e um dos mais importantes do mundo, no que diz respeito à arte do século XX e século XIX. A arquitetura do museu. O edifício original, projetado por Francisco Sabatini, possui uma estrutura neoclássica com uma fachada austera e grandes pátios internos. Principais modificações e expansões. 1. A instalação dos elevadores foi feita em 1988 e 1992, projetados pelo arquiteto britânico Ian Ritchie. Os 3 elevadores externos de vidro se tornaram uma das marcas visuais do museu. 2. A expansão por Jean Nouvel, de 2001 a 2005. O arquiteto francês Jean Nouvel projetou uma expansão moderna para o museu, adicionando um novo edifício com biblioteca, auditórios e salas de exposição, um terraço com uma vista panorâmica da cidade, o restaurante Nubel, que se tornou um ponto de encontro de artistas e intelectuais. Essa fusão de arquitetura clássica e contemporânea faz do Reina Sofia um espaço único. 3. A coleção permanente. O acervo do Reina Sofia sobre o período do século XX até os dias atuais, com foco em movimentos como cubismo, surrealismo, expressionismo e arte conceitual. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre a Porta del Sol. A Porta del Sol é um dos lugares mais icônicos e movimentados de Madrid, capital da Espanha. A Porta del Sol é uma praça pública central de Madrid e um dos pontos mais emblemáticos da cidade. Ela funciona como um marco zero, literalmente, de onde se medem todas as distâncias das rodovias espanholas. O nome. A origem do nome significa Porta do Sol. Antigamente era uma das portas da muralha que cercava Madrid no século XV e voltada para o leste, onde o sol nasce, daí o nome. O que ver na Porta do Sol? 1. O Marco Zero, quilômetro zero, é uma pequena placa no chão em frente à Real Casa de Correios. Representa o ponto de partida das 6 principais entradas nacionais da Espanha. 2. A estátua do urso e o medronho
é o osso e é o medronho, um símbolo da cidade de Madrid. Mostra um urso apoiado numa árvore de medronho, um tipo de arbusto frutífero que fica na entrada da praça. 3. O relógio da Casa dos Correios. Famoso por marcar a virada do ano, todo dia 31 de dezembro, milhões de espanhóis acompanham ao vivo os 12 toques do relógio, comendo uma uva a cada badalada para dar sorte no ano novo. 4. A estátua de Carlos III, uma imponente escultura equestre do rei que modernizou Madrid no século XVIII. 5. A Real Casa de Correios, construída no século XVIII, hoje é a sede do governo da Comunidade de Madrid. A importância cultural e política da praça. A Puerta del Sol tem sido o palco de inúmeros acontecimentos históricos e manifestações políticas, como os protestos do movimento 15M em 2011, que influenciaram movimentos sociais em outros países. Curiosidades. Disse que todos os caminhos levam à Puerta del Sol, pois é o coração geográfico e simbólico da Espanha. É uma área de compras, encontros e vida noturna bem intensa, próxima de diversas lojas, restaurantes e pontos turísticos. Se quiser saber mais e montar um roteiro detalhado sobre a Puerta del Sol, podemos ajudá-lo indicando onde comer, onde tirar fotos e o que fazer nos arredores. Aí, galerinha, essa é a Plaza Maior, fica localizada no centro de Madrid, um dos pontos icônicos aqui dessa cidade linda. Agora nós vamos partir para a segunda etapa. Vamos visitar uma via chamada Gran Via, que é a via mais famosa, uma das, ou se não a mais famosa aqui de Madrid, ok? Fiquem um pouco com essa maravilha para a gente finalizar essa visita à Plaza Maior, um dos pontos icônicos dessa região. Aconselho vocês fortemente a visitar esse local. A Plaza Maior é um dos locais mais emblemáticos de Madrid, na Espanha. Situada no coração da cidade, no bairro de Sol, essa praça histórica tem sido um importante ponto de encontro, celebrações e eventos desde o século XVII. A história da plaza. A construção da Plaza Maior começou em 1617, durante o reinado de Filipe III, e foi projetada pelo arquiteto Juan Gómez de Moura. O local já servia como um importante mercado desde a Idade Média, mas foi transformado em uma praça monumental no estilo barroco. Ao longo dos séculos, a praça foi palco de eventos diversos, incluindo coronações reais, execuções públicas durante a Inquisição Espanhola, touradas, festas populares e mercados. A Plaza Maior sofreu vários incêndios ao longo da história, o que levou diversas reconstruções. A última grande reforma ocorreu no século XVIII, sob o comando de Juan de Villanueva, que deu à praça sua aparência atual. Arquitetura. A Plaza Maior tem uma forma retangular perfeita, com cerca de 129 metros de comprimento por 94 metros de largura. Está cercada por edifícios de 3 andares, com varandas que somam mais de 230 varandas com vista para a praça. As principais características incluem arcos de entrada. Há 9 arcos que dão acesso à praça, sendo o mais famoso o Arco de Cutileiros, a estátua de Filipe III. No centro da praça há uma imponente estátua equestre de Filipe III, inaugurada no século XVII e projetada por Juan de Bologna e Pietro Tacca. Casa de la Panadería, o edifício mais famoso da praça, com belas pinturas em sua fachada. Antigamente abrigava a sede do principal padeiro da cidade e hoje é um centro cultural e turístico. Eventos e uso atual. Atualmente, a Plaza Maior é um dos locais mais turísticos de Madrid. Entre os eventos mais tradicionais realizados na praça estão o Mercado de Natal. Durante dezembro, a praça se enche de barracas vendendo decorações natalinas e produtos típicos. A Festa de San Isidro.
Em maio, a praça recebe celebrações em homenagem ao padroeiro de Madrid, exibições e eventos culturais. A Plaza Maior também abriga shows, festivais econômicos e outros eventos culturais ao longo do ano. Curiosidades: antigamente a praça era chamada de Plaza del Arrabal. Durante a Inquisição Espanhola era palco de execuções públicas conhecida como Autos de Fé. A Casa de la Panadería já serviu como residência real temporária e atualmente abriga o Escritório de Turismo de Madrid. Olá pessoal, chegamos agora ao Palácio Real de Madrid, um dos ícones históricos da capital madrilenha. Então agora nós vamos conhecer tudo o que se passa nesse local, toda a história contemporânea, a história moderna, a história antiga e também como as pessoas visitam diariamente esse local muito famoso na capital espanhola. Aqui, como vocês podem ver, nós temos acesso a obras de arte que retratam toda a história da Espanha desde os tempos antigos. Então venham com a gente nessa aventura e vamos ser felizes. O Palácio Real de Madrid é uma das residências oficiais da família real espanhola, embora atualmente seja usado apenas para cerimônias e eventos de Estado. É um dos maiores e mais impressionantes palácios da Europa, carregado de história, arte e arquitetura deslumbrante. Aqui estão alguns dos principais detalhes. O palácio foi construído no século XVIII, no local onde ficava o antigo Alcázar de Madrid, uma fortaleza medieval de origem muçulmana que foi destruída por um incêndio em 1734. O rei Felipe V, o primeiro monarca da dinastia Bourbon na Espanha, ordenou a construção do novo palácio, inspirado no Palácio de Versalhes. A construção começou em 1738 e terminou em 1764, durante o reinado de Carlos III, que foi o primeiro monarca a residir no palácio. O projeto foi feito pelo arquiteto Filippo Juvarra e depois continuado por Giovanni Battista Sacchetti. O edifício tem um estilo barroco clássico, com influências francesas e italianas. Possui cerca de 3.418 quartos, sendo um dos maiores palácios do mundo. O palácio é feito de granito e pedra branca de Colmenar, e sua fachada é ricamente decorada com esculturas e relevos. O interior do Palácio Real é luxuoso, repleto de obras de arte e decoração elaborada. Alguns dos salões mais famosos são o Salão do Trono, rico em tapeçarias, mármores e dourados, com tronos que datam do século XVIII. O Salão dos Espelhos, inspirado em Versalhes, é um dos cômodos mais impressionantes. O Salão Alabardeiros, antiga sala de guarda real, com teto pintado por Corrado de V. Biblioteca Real, contém manuscritos históricos e documentos raros. A Farmácia Real exibe frascos de medicamentos e receitas utilizadas pelos reis. Obras de arte. O palácio abriga pinturas de artistas renomados como Francisco de Goya, Diego Velázquez, Caravaggio, Rubens e etc. Além disso, o local possui uma coleção de tapeçarias flamengas, móveis luxuosos, porcelanas, relógios e a maior coleção de violinos Stradivarius do mundo. Já em áreas externas, tem a Plaza de la Armeria, principal praça em frente ao palácio, onde ocorrem cerimônias militares. Tem o Campo del Muro, belos jardins que remontam ao período medieval. Os Jardins de Sabatini, criados no século XX em estilo clássico. As curiosidades do palácio. Apesar de ser a residência oficial, os reis da Espanha vivem no Palácio de Zarzuela, nos arredores de Madrid. O Palácio Real recebe milhões de turistas por ano. A troca da guarda acontece semanalmente e atrai muitos visitantes. A visitação. O palácio está aberto ao público e oferece visitas guiadas em algumas áreas, como os aposentos reais,
podem ter acesso restrito. Se quiser saber mais sobre horários e preços atualizados, podemos ajudá-lo com essas informações. Se você chegou até aqui nesse canal, considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe o seu comentário. Isso ajuda no nosso engajamento, mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e com isso alcançamos mais pessoas. O meu intuito, pessoal, é fazer um vídeo por semana. Por enquanto não é possível devido à logística e também à área financeira, pois eu trabalho em outros empregos também e não tenho tempo suficiente para isso. Mas com a ajuda de vocês, um dia eu vou conseguir realizar meu sonho, que é gravar um vídeo por semana. Então é isso aí, galera. Um forte abraço para vocês, muita saúde e paz, e o resto a gente corre atrás.